Oi, pessoal! Ao estudarmos as operações de união, interseção, complementar e diferença entre conjuntos, vimos que elas apresentam muitas propriedades. Vamos então aqui orientar como você pode realizar a demonstração dessas propriedades. Para mostrar como você pode proceder ao resolver os exercícios que pedem a demonstração de uma propriedade envolvendo operações entre conjuntos, vamos tomar como exemplo a solução do exercício 2, que nos pede para mostrar que a união de um conjunto A qualquer com o conjunto vazio resulta no próprio conjunto A. Nossa sugestão é de que antes de começar a escrever a demonstração, você procure compreender a propriedade que deseja mostrar. Chamamos essa parte de entendendo o que vamos demonstrar. Aqui, vamos pensar e trabalhar com um exemplo, para que de forma concreta percebamos os passos, definições e notações que usaremos na demonstração. Note que, ao apresentarmos um exemplo em que a propriedade é válida, não significa que você mostrou que a propriedade é válida para qualquer conjunto. Assim, não esqueça, exemplo é diferente e não serve como demonstração, apenas como uma orientação para o trabalho que vamos fazer. Feita essa observação, vamos então olhar para o que nós queremos demonstrar. Queremos mostrar que a igualdade entre dois conjuntos, o conjunto resultante da união do conjunto A com o conjunto vazio, é igual ao conjunto A. Então, o primeiro passo é lembrar a definição da igualdade de dois conjuntos. Dizemos que o conjunto A é igual ao conjunto B se mostrarmos que A está contido em B, depois mostrarmos que B está contido em A. Então, sempre faremos a demonstração em duas partes. A primeira chamamos de implicação e a segunda de recíproca. Nesse exercício, então, a primeira parte vai mostrar primeiro que a união de A com o conjunto vazio está contido em A. A segunda parte, que vai ser a recíproca, vai mostrar que A está contido na união do conjunto A com o conjunto vazio. Começamos, então, definindo os conjuntos que vamos trabalhar. Vamos considerar, por exemplo, o conjunto A com os elementos 1, 2, 3. Como o outro conjunto é o vazio, não precisamos representá-lo. Vamos começar agora a pensar na primeira parte. Para mostrar que a união de A com o conjunto vazio está contido em A, temos que pegar os elementos que estão aqui e, no final, concluir que eles também estão em A. Comecemos, então, calculando a união. A união de A com o conjunto vazio é a união de todos os elementos que estão em A e que estão no conjunto vazio. Mas isto, a gente percebe que é igual ao conjunto com os elementos 1, 2, 3, pois o vazio não possui nenhum elemento. Agora, observamos que este conjunto obtido no final é o próprio conjunto A. Então, se um elemento está na união desses dois conjuntos, conseguimos concluir que ele também está em A. Essa era a primeira parte que nós queríamos demonstrar. Mostramos que a união está contida no conjunto A. Agora, vamos, então, generalizar o que escrevemos nesse exemplo. Para definir o conjunto que vamos trabalhar, escrevemos seja A um conjunto qualquer. Como iniciamos
tomando os elementos que estão na união, escrevemos se X pertence à união de A com o conjunto vazio. A seguir, então, nós tomamos todos os elementos do conjunto A ou do conjunto vazio. Fizemos esse segundo passo aqui. Então, perceba que esse passo consiste em escrever a definição da união de dois conjuntos. Um elemento pertence à união se ele pertence a um dos conjuntos ou ele pertence ao outro conjunto. Segue-se, então, aqui que todos os elementos que estão em A, pois o conjunto vazio não tem nenhum elemento. Então, escrevemos que dessa expressão podemos concluir que todos os elementos estão em A. Então, como os elementos X, começamos aqui tomando pertencentes à união desses dois conjuntos, também pertencem ao conjunto A, então podemos concluir que a união de A e o conjunto vazio está contido em A, finalizando a primeira parte. Agora, na segunda parte, queremos mostrar que todo elemento de A pertence também à união de A com o conjunto vazio. Temos, então, que começar tomando os elementos de A. Segue-se que esse conjunto continuará igual se unirmos a ele o conjunto vazio, pois este não possui nenhum elemento, ou seja, ficará igual à união de A com o conjunto vazio. Assim, os elementos que pertencem ao conjunto A também pertencem à união desses dois conjuntos, que era o que queríamos demonstrar. Então, vamos generalizar o que escrevemos nessa segunda parte. Começamos considerando os elementos que estão em A e assim escrevemos, seja X pertencente a A. A seguir, como o conjunto vazio não possui elementos, a igualdade não se altera se dizemos que os elementos pertencem a A ou pertencem ao conjunto vazio. Então, escrevemos que isso implica que X pertence a A ou X pertence ao conjunto vazio. E dessa expressão, podemos escrever, então, que X pertence à união dos dois conjuntos, que era o que queríamos demonstrar. Concluída a demonstração das duas partes, está demonstrada a igualdade apresentada no exercício. Entendido todos os passos que aparecem na demonstração, tomamos todas as expressões que escrevemos em azul, que consistem na generalização do exemplo que pensamos, e escrevemos a demonstração da propriedade apresentada da seguinte forma. Seja A um conjunto qualquer, na implicação nós tomamos os elementos pertencentes à união dos dois conjuntos e mostramos que eles também pertenciam a A, ou seja, na primeira parte, mostramos que a união de A com o conjunto vazio está contida em A. Na segunda parte, tomamos elementos que estão em A e concluímos que esses elementos também pertencem à união de A com o conjunto vazio, mostrando, então, que A está contido na união desses dois conjuntos. Então, das duas partes, como nós mostramos que a união de A com o conjunto vazio está contido em A e, reciprocamente, A está contido na união de A com o conjunto vazio, concluímos, então, que a união com o conjunto vazio é igual a A, conforme queríamos demonstrar. A partir desse exemplo, faça as outras demonstrações propostas nos exercícios e bom estudo!